Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Estamos estudando sobre a revista Lições Bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem como título Dons Espirituais e Ministeriais. Eu sou o professor Jean Douglas, vou estar conversando com você aqui sobre a lição de número 11, o presbítero, bispo ou ancião. Vamos à lição? Quando nós falamos sobre a lição de número 11, quando nós falamos sobre o termo presbítero, é importante a gente destacar que presbítero, o termo presbítero, essa função ministerial, esse dom ministerial não aparece na célebre lista de Efésios 4:11 que nós tanto conhecemos. Presbítero não aparece naquela lista. Mas quando nós vemos as várias vezes que ele é mencionado e a sua importância, principalmente, digamos assim, uma importância definitiva, de destaque na igreja antiga, nós paramos para pensar por que não aparece lá em Efésios 4:11, mas é porque lá aparece a função, o ministério de pastor. Nós vamos aprender na lição de hoje que pastor, presbítero, bispo, basicamente exerciam a mesma função na igreja antiga. A igreja antiga, ela usava dois termos para os oficiais da igreja local, Dois termos oficiais, que era o termo presbítero, que vem do grego presbíteros, e o termo diácono. Aparece em Filipenses capítulo 1, versículo 1, e aparece em 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 13, quando Paulo fala das condições ou das exigências para alguém exercer o ofício de presbítero ou o ofício de diácono. Então eram dois oficiais na igreja local antiga, presbítero e diácono. Esse termo presbítero, muitas vezes ele não era distinguido do termo superintendente ou bispo, do grego episcopos. Eram termos até intercambiáveis. Paulo fazia intercâmbio entre esses termos. Outros textos do Novo Testamento, como Atos, capítulo 20, versículo 17, o próprio apóstolo Pedro, os primeiros escritos dos pais apostólicos, do Didaquê, que é o escrito dos 12, a primeira epístola de Clemente, sempre mostra dois oficiais na igreja, o presbítero e o diácono. E na Bíblia nós encontramos o termo bispo e o termo presbítero sendo intercambiados ali algumas vezes, indicando que tratava-se da mesma função. Vale a gente ressaltar que Jerônimo ele diz que presbítero dizia respeito à dignidade, enquanto bispo, vem do termo episcopo, dizia respeito à função. Então era o mesmo ministério, porém um se refere à dignidade, o outro à função. Por que presbítero à dignidade? Porque presbíteros seria ancião, aquele que antecede, antigo, aquele que preside, e episcopos, que é bispo ou superintendente, diz respeito mais à função que estes exerciam, nós veremos mais a seguir nessa lição. O próprio apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 1, o próprio Pedro ele vai dizer que ele era copresbítero com os demais. 1 Pedro 5:1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoestro eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Ou seja, o próprio Pedro se autodenominava presbítero. Ressaltando aqui, claro, destaque aqui para a importância da função. Se o próprio Pedro era um presbítero, a importância da função. A lição de hoje tem como objetivo mostrar que presbítero, bispo e pastor são sinônimos, e mostrar a importância da função do presbítero, já que é a mesma coisa que pastor, que a função que pastores exerciam, a gente vai destacar aqui a importância da função de presbítero. Como era feita a escolha dos presbíteros? Como os presbíteros eram escolhidos? A gente vai ver como eles eram escolhidos olhando para 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Como que o presbítero ou bispo era escolhido? Aqui Paulo usa o termo
episcopo, ele usa o termo bispo. Tá? Mas lá em Tito, capítulo 1, ele usa tanto o termo presbítero quanto o termo bispo para se referir a essa função. Paulo diz, escrevendo a Timóteo no capítulo 3 da primeira epístola, ele diz: convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, não ganancioso, moderado, que tem autocontrole, sóbrio, não contencioso, não avarento, ou seja, que não ama o dinheiro. E o ponto mais importante, governe bem a sua própria casa. Aí no versículo 5 ele diz: se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então o bispo ou o presbítero tinha que ser alguém que governava bem a sua própria casa. A gente vê isso em toda a Bíblia. Homens que fracassaram no seu ministério, fracassaram primeiro como pais, fracassaram primeiro no seu ministério sacerdotal em casa. Se fracassa primeiro como sacerdote da sua casa, para depois se fracassar como sacerdote ministerial. Então o presbítero, ele era avaliado, o candidato ao presbitério, ele era avaliado não somente pelo que ele exercia na igreja, pelas suas habilidades, pelas suas aptidões, não. Ele era avaliado também por quem ele era em casa, pela sua conduta em casa, pelo seu bom testemunho diante da igreja. Um outro aspecto importante, no versículo 6 ele diz: não neófito. Para ser um bispo, um presbítero, não podia ser alguém inexperiente. Uma pessoa inexperiente, uma pessoa que não tinha maturidade espiritual, que não tinha experimentado Cristo, experimentado o dom do Espírito Santo, ele não podia ser um presbítero. A própria lição vai dizer que o presbítero tinha que ser uma pessoa experiente, idônea e pronto para ser exemplo na igreja local. Então, para ser um presbítero, tinha todas estas exigências. Outro ponto importante na lição de hoje, além de falar do significado do termo, como nós falamos, e além de falar das condições, das exigências para ser um presbítero ou bispo, nós queremos mostrar também as funções que o bispo exercia, mostrando aqui na Bíblia, nos textos bíblicos, claramente as funções exercidas pelos presbíteros ou bispos, pelos presbíteros ou bispos. Qual era a importância, quais eram as funções que eles exerciam? Tá? As funções exercidas por eles. A primeira função está em 1 Pedro capítulo 5, do 1 ao 3. A primeira função exercida pelo presbítero, que é importante destacar, é a função de apacentador. A função de apacentador. O próprio Pedro, em 1 Pedro 5, 2, ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, os presbíteros tinham a função de ser apacentadores, eles eram apacentadores. Um outro aspecto, um outro ponto importante das funções de presbítero era a função do ensino. Era tão importante a função do ensino que em 1 Timóteo 5,17, Paulo ele diz que os bispos, os presbíteros, eles eram dignos de dupla honra, duplicada honra. Aí ele diz assim: principalmente aqueles que exercem o ministério da palavra e do ensino. Ou seja, admite-se pela interpretação do texto que os bispos, os presbíteros, exerciam também outras funções. Porém, dá destaque aqui para o ensino da palavra, a pregação da palavra e o ensino. Então dá destaque para isso. E Paulo vai dizer que eles eram dignos de duplicada honra, de dupla honra. Uma outra função que os bispos, que os presbíteros exerciam, era a função de apologista. Tito 1,9, Paulo vai intercambiar aqui o termo presbítero e bispo. Ele usa presbítero, depois usa o termo bispo. Aí no versículo 9 ele diz que o presbítero ou bispo, ele tinha que ser alguém capaz de admoestar na sã doutrina e de também convencer aqueles que contradiziam a fé cristã, os contradizentes. Ou seja, ele tinha uma função também, uma função apologética. O bispo não era só pregador, pastor, ele era também alguém que estava pronto para defender a fé cristã. Para defender a fé cristã. Ou seja, ele tinha conhecimento de Cristo, conhecimento de como funcionava a igreja e conhecimento da palavra. Tinha conhecimento, intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Ele tinha conhecimento. Por isso não podia ser neófito.
Então ele tinha uma função de apacentador, de ensinador e uma função também de apologista. Uma outra coisa que o presbítero exercita, em Tiago capítulo 5, versículo 14, era a unção dos enfermos, né? Eles também ungiam os enfermos, oravam por cura, né? Que é uma função que praticamente, hoje nós vemos em muitos lugares, em muitas denominações, é qualquer pessoa ungindo. Né? Qualquer pessoa chega e passa a mão no óleo e unge o outro, mas não desmerecendo as pessoas que fazem isso, mas biblicamente falando, quem tinha que ungir o enfermo era o presbítero ou o pastor, né, que tinha que ungir. Hoje, né, o mais correto seria que pastores, né, como presbítero, em alguns lugares não se usa mais o termo presbítero, mas os pastores ou os presbíteros e os bispos deveriam ser aqueles que deveriam ter autoridade de ungir alguém, de orar pelos enfermos. Então, o presbítero tinha essa função, né, de ungir os enfermos e orar por cura, fazer a oração por cura. Uma outra função que os presbíteros exerciam era a função administrativa, função administrativa. Isso está bem claro na Bíblia, em 1 Timóteo 4,14, Paulo, quando fala para Timóteo, ele diz: Timóteo, não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então o presbitério tinha uma função administrativa de governo, e não só no sentido administrativo moderno, mas no sentido de administração eclesiástica, no sentido mais estrito do termo, né? Eles, tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual. Então aqui eles eram aqueles encarregados de impor as mãos sobre aqueles que iriam exercer o ofício pastoral, o ofício de pastor, de pregador, de mestre, seja qual fosse o ofício. Quem impunha as mãos era o presbitério, passava pelo presbitério, né, a escolha desses homens. Deus é quem escolhe, sim, Deus escolhe, mas ele usa pessoas para ordenar, ele usa pessoas para reconhecer. Então o presbitério tinha essa função. E a gente vê a importância do presbitério quando teve aquela discussão em Jerusalém, aquele debate sobre questões étnicas e eclesiásticas, né, onde apóstolos e anciãos, que pode ser traduzido aqui por presbítero, eles foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Tá? Em seguida, presbíteros foram enviados à Antioquia da Síria para averiguar, para avaliar a obra que estava sendo realizada lá. Então o presbitério, né, o presbítero, ele era considerado em alta estima. Era uma função importantíssima. Tanto é que Paulo vai dizer, quando ele fala que eles eram dignos de dupla honra, Paulo ele vai dizer que digno é o obreiro do seu salário. No mesmo texto, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 em diante. Ele vai dizer, digno é o obreiro do seu salário. Então, os presbíteros, muitas vezes, eles eram supridos, né, pela igreja, sustentados pela igreja para exercer aquela função de administrador, de apacentador, de pregador, de apologista, de professor e por aí vai. Eles exerciam todas as funções que um pastor hoje exerce. Por isso estamos frisando aqui que presbítero é sinônimo de pastor e de bispo aqui nas cartas dos apóstolos, né, na igreja do Novo Testamento, lá no princípio da igreja e hoje. Então, presbítero, pastor e bispo basicamente exerciam a mesma função, tá? Vamos destacar aqui que posteriormente a função episcopos passou a ser utilizada para se referir somente aos bispos, tá? E hoje, quando se fala em bispo em algumas igrejas, o bispo é aquele que é responsável por mais de uma congregação, como algumas igrejas ainda utilizam o termo, o filial. O bispo na região norte do país, aquele é o bispo da região norte. Ele é responsável por todas as igrejas daquela denominação na região norte. Então ele é chamado de bispo porque é uma espécie de superintendente. Ele administra mais de uma congregação pertencente àquela igreja específica, àquela denominação específica. Esse é o termo moderno, tá, do termo bispo. Hoje bispo é basicamente isso. Pastor e presbítero continuam exercendo a mesma função. Algumas igrejas, Assembleias de Deus mais tradicionais, continuam utilizando, né, trabalhador, diácono, presbítero, e aí de presbítero a pessoa é consagrada ou ordenada a evangelista, que é um pregador itinerante, ou a pastor, que é aquele que vai administrar e apacentar a igreja local, tá? As Assembleias de Deus tradicionais. Como exemplo, a Assembleia de Deus que eu faço parte hoje é só diácono e pastor, porque entendemos, reconhecemos pelas Escrituras que presbítero, pastor e bispo, na verdade, se tratam da mesma função. Um outro ponto importante para se destacar da lição de hoje, acerca do
do presbitério é destacar que o fato de algumas igrejas não utilizar mais o termo presbítero, de maneira nenhuma deprecia as igrejas que utilizam ainda o termo presbítero, porque ele é bíblico, mais uma vez frisando aqui. Tá? E eles são dignos de ser reconhecidos assim como qualquer outro pastor. Tá? Pastores, bispos, presbíteros são considerados em alta conta por todas as Assembleias de Deus no nosso país. Tá? Que você possa se aprofundar na lição, utilizar a síntese das informações que foram apresentadas aqui, que você possa ministrar uma aula fundamentada biblicamente, profunda, que você possa continuar os seus estudos, tá? E ministrar uma ótima lição na igreja onde você foi designado para ensinar sobre esta palavra. Vai lá no nosso canal do Crente Docente, curte o nosso canal, compartilhe as nossas postagens, comente, tá? Fale do Crente Docente, convide amigos para conhecer o nosso canal, para conhecer o nosso trabalho. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.